Também conhecidos como diabos do mar e diabólicos das profundezas, os sarruagens são humanoides marinhos que vivem em mares costeiros. Embora sejam encontrados em climas temperados, eles preferem água bastante quente e não residem permanentemente em locais onde a temperatura superficial é inferior a 15 graus Celsius durante todo o ano. Na verdade, a sua presença em altas latitudes é quase sempre o resultado de correntes quentes. A maioria deles apresenta coloração verde, mais escura no dorso e mais clara na barriga. Muitos têm listras, faixas ou manchas escuras, que tendem a desaparecer com o tempo. Uma fêmea produz um único ovo a cada 6 semanas, de formato vagamente retangular, com casca dura e coriácea. Estes são fertilizados internamente e eclodem após incubação de aproximadamente 3 meses. Eles reúnem todos os ovos postos quase ao mesmo tempo para que eclodam em grupo, o que promove a competição entre os filhotes. Um feromônio gerado pelos embriões impede que eles se desenvolvam até que vários deles sejam reunidos. Os sarruagens têm cerca de 25 centímetros de comprimento ao nascer, independentemente do sexo, mas, impressionantemente, atingem o tamanho adulto em 6 a 8 semanas, comendo o tempo todo. Os filhotes vorazes consomem tudo que conseguem cravar os dentes e as garras, incluindo outros filhotes e ovos não eclodidos. As fêmeas incautas que cuidam dos filhotes recém-nascidos muitas vezes sofrem beliscões, mas as pequenas criaturas aprendem rapidamente a respeitar os mais velhos. A raça não apenas permite o canibalismo entre os filhotes, mas também o incentiva. Filhotes mais fortes geralmente matam e comem seus primos mais fracos, e também comem os ovos que não eclodem rapidamente. Cerca de metade dos filhotes de cada ninhada morre nas primeiras 3 semanas após a eclosão, restando apenas os indivíduos mais aptos e agressivos. Depois de 3 semanas, o sarruagem adulto alimenta os tubarões com todos os filhotes imperfeitos sobreviventes. Os filhotes imperfeitos incluem todos os jovens com deformidades óbvias, como falta de nadadeiras, e aqueles com defeitos menos óbvios também, como coloração incomum e vocalizações fracas ou desafinadas. Todos os filhotes aprovados pela inspeção passam então por um treinamento rigoroso nas particularidades da língua, cultura e técnicas de caça-sarruagem. Dito isso, a morte ainda aguarda qualquer filhote que fique para trás em seu aprendizado. Esses pequeninos têm barrigas azul claras ou verdes com tons de verde médio nas costas e na cabeça. As partes mais escuras do corpo apresentam manchas, faixas ou marmoreiros que servem como camuflagem. O padrão exato das manchas varia ligeiramente, de acordo com o indivíduo. Um espécime adulto tem cerca de 1,80 m de altura e pesa cerca de 90 kg. Os machos crescem continuamente e os mais velhos continuam crescendo, embora mais lentamente. O crescimento desacelera a uma faixa infinitesimal apenas quando um sarruagem atinge a idade de 600 anos. As criaturas permanecem vigorosas, entretanto, e não estão sujeitas à fraqueza física ou mental que geralmente acompanha a idade avançada. À medida que o sarruagem cresce, o seu estatuto social e as suas responsabilidades aumentam proporcionalmente, desde que ele vença os duelos necessários para assumir a posição apropriada. Todos esses duelos são travados até a morte. As fêmeas permanecem ligeiramente menores que os machos. O rigor da produção de ovos suga a energia delas, e seu crescimento praticamente cessa quando atingem a idade adulta. No entanto, os habitantes da superfície consideram as fêmeas adultas sarruagem indistinguíveis dos machos mais jovens. As fêmeas reprodutoras têm uma vida máxima de cerca de 200 anos. À medida que o sarruagem cresce, sua coloração escurece para um verde escuro profundo ou preta. A maioria das manchas ou listras dos filhotes também desaparece. As fêmeas controlam a vida religiosa da espécie. Todas, em uma comunidade sarruagem, funcionam como professoras e guardiãs da tradição religiosa, e aquelas que demonstram inteligência excepcional
podem se tornar sacerdotisas. Após 5 anos de instrução, qualquer aspirante a sacerdotisa passa por uma provação potencialmente fatal. Se sobreviver, a candidata se torna uma sub-sacerdotisa. O avanço nas fileiras sacerdotais ocorre através do combate mortal, tal como acontece na estrutura política masculina. Sacerdotisas não acasalam, portanto, elas envelhecem e crescem assim como os machos. Alguns sábios que estudaram sarruagem acreditam amplamente que a aprovação ritual esteriliza as sacerdotisas. No entanto, isso está longe de ser a verdade. Na realidade, uma sacerdotisa sarruagem permanece em condições reprodutivas até os 20 anos de idade. Sua cauda fica amarela nessa época, sinalizando o fim da ovulação. Essa coloração amarela se espalha gradualmente por todo o corpo, e ela se torna totalmente amarela aos 50 anos, a maioria delas apresentando manchas, listras ou faixas verdes. Apesar do hábito de destruir filhotes imperfeitos, os sarruagens às vezes permitem que 2 tipos de mutantes sobrevivam até a idade adulta. Em ambos os casos, a praticidade supera a tradicional aversão sarruagem pelo desvio. Cerca de 1 em cada 216 filhotes possui 4 braços. O conjunto extra de garras dá ao mutante uma vantagem decisiva ao competir com outros filhotes por comida e espaço. Os sarruagens admiram a habilidade de luta desses mutantes e geralmente os deixam viver, desde que não apresentem outros defeitos. Porém, devido à sua mutação, os de 4 braços devem tolerar um status inferior dentro da comunidade durante as primeiras décadas de vida. Aqueles que vivem além dos 20 anos, no entanto, sobem rapidamente na hierarquia, já que suas garras extras virtualmente lhes garantem a vitória em um duelo com um sarruagem de 2 braços. Os líderes mais velhos, no entanto, preveem facilmente os desafios que seus juniores de 4 braços podem apresentar, e muitas vezes conseguem eliminá-los antes que se tornem uma ameaça. Os jovens machos de 4 braços podem esperar realizar muitas missões perigosas em nome das suas comunidades, e além disso, esses mutantes devem exibir um comportamento extremamente correto para evitar desafios fatais impostos pelos sarruagens mais velhos. As fêmeas de 4 braços geralmente assimilam-se com bastante conforto quando atingem a idade adulta, pois conseguem se defender em quase todas as disputas com seus pares. As sacerdotisas de 4 braços, no entanto, enfrentam os mesmos perigos que os seus homólogos masculinos. Os de 4 braços têm pigmentação mais escura do que seus companheiros, geralmente do preto desbotado para o azul acidentado em suas barrigas. E as sacerdotisas de 4 braços são geralmente de um amarelo acastanhado, com manchas pretas bem definidas. Se uma comunidade de sarruagem existir em um local habitado ou visitado frequentemente por elfos do mar, a comunidade exibirá uma estranha mutação. Cerca de 1 em cada 100 filhotes de sarruagem se parecerá exatamente com um elfo do mar. Essas criaturas, conhecidas como Malente, normalmente têm pele prateada esverdeada, cabelos verdes ou azul escuros, e mãos e pés palmados. Os Malente não possuem escama, nadadeira ou cauda, e suas feições possuem uma delicada inclinação élfica, incluindo olhos verdes brilhantes. A falta de barbatanas e caudas do Malente faz com que eles nadem em um ritmo mais lento do que o sarruagem normal. Mas eles têm corpos duros, ou seja, resistem aos golpes tão bem quanto qualquer membro comum da raça. Além disso, suas capacidades sensoriais também são semelhantes, e em combate, as mãos e os pés palmados escondem garras retráteis que podem cortar gravemente um oponente. Além disso, os Malente possuem mandíbulas poderosas que podem desferir uma mordida violenta. De maneira geral, os sarruagens alimentam os tubarões com filhotes de Malente sem demora. Este é o método preferido de descarte. Até onde se sabe, eles nunca permitiram que um Malente nascido com 4 braços sobrevivesse. Porém, quando vários Malente eclodem no mesmo ano, os sarruagens geralmente permitem que pelo menos um deles amadureça.
A criatura serve como batedora e espiã enviada para localizar e se infiltrar nas comunidades dos Elfos do Mar. Uma lente de ambos os sexos atinge uma altura de cerca de 1,26 m a 8 semanas, e neste ponto ele está totalmente maduro, embora se assemelhe a um Elfo do Mar adolescente. Nos próximos 20 anos, este crescerá mais 30 a 60 centímetros, e a partir do 21º aniversário, este crescimento irá parar abruptamente. A expectativa de vida máxima de uma lente é de cerca de 170 anos. Os Malente têm um status social ambíguo nas comunidades Sahuagin, o que é bastante curioso. Outros Sahuagens os consideram aberrações repugnantes, e essa atitude vai além do habitual desprezo que a raça sente pelos mutantes de 4 braços. Os Sahuagens não têm um inimigo mais implacável que os Elfos do Mar, e a mera ideia de que um deles possa se parecer com eles é bastante irritante por si só. No entanto, apesar do seu papel de párias, os Malente vivem vidas privilegiadas, podendo se tornar pupilos do chefe ou barão da comunidade, recebendo sua total proteção e apoio, passando todo o seu tempo em intenso treinamento e doutrinação. Os Malente são treinados nas artes da emboscada, da furtividade e do assassinato todos os dias, tendo como professores os guerreiros mais habilidosos da comunidade. Além disso, as sacerdotisas locais, ou fêmeas mais velhas, os ensinam toda a tradição que conhecem. Durante este treinamento, eles aprendem a valorizar sua herança sarruagem e a se considerarem protetores honrados da raça, e essa preparação pode durar de alguns meses a 20 anos, dependendo da missão que a liderança sarruagem planeja. Uma lente que passou 20 anos de treinamento pode se insinuar em uma comunidade de Elfos do Mar e lá permanecer pelo resto da vida, realizando espionagem e sabotagem. Por também ser sarruagem, os Malente não podem se acasalar com Elfos do Mar marinhos, apenas com outros sarruagem, e os descendentes resultantes de tais uniões são sempre Malente. Em teoria, eles seriam capazes de eventualmente povoar uma comunidade inteira, mas na prática isso nunca acontece. A maioria dos sarruagem não acasalará voluntariamente com eles, e mesmo que o fizessem, o sarruagem típico eliminaria rapidamente quaisquer filhotes. Dito isso, existem comunidades inteiras de Malente, mas essas são raras e devem a sua existência aos Malente audaciosos que atacaram por conta própria, geralmente depois de descobrirem o seu verdadeiro status entre os sarruagem. Muitos estudiosos acreditam que os Malente representam um retrocesso a um estágio anterior da evolução da raça, e os historiadores da raça Tritão gostam particularmente da teoria de que os sarruagem são descendentes dos Drow, apontando para os Malente como prova. Os sarruagem conhecem essa teoria dos Tritões, mas ninguém a leva a sério. Eles consideram o nascimento de um Malente como um aviso divino de que seus odiados inimigos, os Elfos do Mar, estão à espreita nas proximidades. Os sarruagem viviam no mar muito antes do conflito que levou os Drow à clandestinidade, e as verdadeiras origens dos Malente, na verdade, começou com uma antiga conspiração de magos e sacerdotes da superfície, que por razões inexplicáveis tentaram criar um híbrido entre sarruagem e Elfos do Mar. O sarruagem típico tem mais poder cerebral bruto do que os humanos. Os filósofos podem argumentar que não existe um ser humano típico, mas um sarruagem típico certamente existe. Na verdade, sua sociedade elimina os atípicos. No geral, eles são mais inteligentes que os humanos e têm mais facilidade em memorizar fatos, relembrar memórias, formular planos e tirar conclusões corretas a partir de dados completos. Eles também cometem menos erros e não podem ser mal orientados ou enganados tão facilmente. Desnecessário dizer que a água é seu elemento. Eles podem deslizar sem esforço pelo mar ou atravessar a água a uma velocidade que rivaliza com a de um cavalo veloz.
Esses diabos do mar podem nadar para cima a toda velocidade e descer ainda mais rápido, mergulhando rotineiramente a profundidades de 460 metros ou mais, e podem suportar pressões 2 vezes maiores. Um sarruagem nadando até a superfície a toda velocidade pode saltar para fora da água, ganhando altura suficiente para agarrar a amurada do convés de um navio pequeno. Mesmo quando não consegue saltar alto o suficiente para alcançar o convés de um navio, suas mãos e pés, com garras, permitem que ele escale as laterais de madeira sem muita dificuldade. Finalmente, eles podem nadar quase 80 km por dia sem esforço, e se perderem a consciência ou morrerem, seus corpos afundam como uma pedra, porque suas bolsas de ar entram em colapso involuntariamente. Isso protege a criatura de necrófagos ou inimigos da superfície. Um diabo do mar manobra na água com a mesma facilidade com que um humano se move em terra, exceto que a água permite seu movimento em 3 dimensões. Com seu corpo escamoso, eles resistem a ataques tão bem quanto um humano vestido com cota de malha. O que a maioria dos oponentes considera mais impressionante, entretanto, é o conjunto de armas naturais dos sarruagens. A mordida é tão mortal quanto qualquer golpe de adaga, e suas garras também podem causar ferimentos terríveis. Seus sentidos extraordinários ajudam a torná-los mestres do seu ambiente submarino. Eles veem, ouvem, cheiram e até sentem o mar ao seu redor de uma forma que os habitantes da superfície não conseguem igualar. O olho sarruagem não apenas capta mais luz do que o olho de um habitante da superfície, mas também mantém sua capacidade de foco sob pressão crescente. Além disso, o córtex visual no cérebro sarruagem pode identificar facilmente objetos submersos e corrigir distorções causadas pela refração. Comparada a um habitante da superfície, a audição subaquática de um sarruagem é fenomenal, embora eles não tenham a acuidade auditiva atribuída a eles pelos estudiosos. Eles têm várias vantagens sobre os habitantes da superfície quando se trata de detectar sons subaquáticos. Primeiro, a falta de ouvidos externos elimina a experiência de ruídos brancos, entre aspas, do ser humano. Em segundo lugar, o seu aparelho auditivo se estende, na verdade, pela maior parte do corpo, graças a órgãos chamados linhas laterais. Terceiro, seus cérebros têm uma capacidade superior de processar informações auditivas. Os sarruagens detectam sons subaquáticos mais facilmente do que os habitantes da superfície e são mais aptos a identificar um som específico. Surpreendentemente, eles não apresentam nenhuma sensibilidade particular a ataques sonoros. Embora suas orelhas sejam aguçadas, camadas de ossos e músculos os protegem de choques intensos. Ao visitar a superfície, entretanto, a audição de um sarruagem se mostra decididamente inferior à de um humano. A audição da criatura permanece sintonizada com o meio mais denso da água, deixando-a com certa dificuldade auditiva. Um sarruagem na superfície ouve tão bem quanto um humano com as mãos frouxamente colocadas sobre os ouvidos. Sob tais condições, ele pode ouvir a maioria dos sons, mas tem dificuldade em identificar os suaves ou distantes, assim como a origem de um som acima da água. Já o sentido olfativo pode detectar o cheiro de sangue na água a até 1 quilômetro de distância. Este sentido é tão aguçado que um sarruagem pode rastrear uma criatura levemente ferida àquela distância. A distâncias mais próximas, o nariz de um sarruagem o ajuda a farejar oponentes ou presas que ele não pode ver ou ouvir. Felizmente para os aventureiros, o cheiro de sangue não viaja tão rapidamente quanto o som debaixo d'água, e pode levar mais de 1 hora para que o odor alcance qualquer diabo do mar nas proximidades. Um curativo feito rapidamente geralmente evita rastreio. No entanto, o sangue de um ferimento grave ou de uma criatura morta inevitavelmente chega ao conhecimento dos sarruagens se eles estiverem à espreita nas proximidades. Aventureiros prudentes deixarão a área antes que eles venham investigar. Diferente da audição, o olfato é ainda mais apurado em terra. Na verdade, rivaliza com o melhor cão de caça. Seu paladar equivale às capacidades humanas. O sentido do tato, entretanto, é inferior à norma humana, já que seus dedos com garras e pele escamosa impedem impressões táteis detalhadas.
Eles não gostam do frio, mas têm um alto grau de tolerância ao calor e à dor. Seu extraordinário senso de equilíbrio os impede de ficarem tontos ou desorientados como resultado de movimentos violentos, e o conhecimento íntimo do mar também lhes confere um senso de direção infalível, pelo menos debaixo da água. E eles também possuem a capacidade de detectar campos elétricos fracos. Redes de fossas sensoriais localizadas em seus focinhos podem literalmente detectar as atividades neurais da maioria dos animais superiores. Isto, combinado com seu olfato apurado e sua capacidade de sentir vibrações através das suas linhas laterais, lhes permite rastrear infalivelmente presas ou inimigos debaixo d'água, pelo menos a curta distância. Mesmo na escuridão mais densa ou na noite mais escura, o sarruagem pode sentir outras criaturas e atacá-las tão prontamente quanto um humano faria à luz do dia. A habilidade inata de se comunicar com tubarões é talvez a característica mais curiosa da espécie. Esta comunicação é bastante simples, pois os tubarões têm inteligência limitada. Os sarruagens podem comunicar conceitos como comida, perigo e inimigo. Esses conceitos permitem que diabos do mar e tubarões lutem de maneira coordenada, participem de missões de reconhecimento e protejam uma área contra invasões, pois podem se comunicar a distâncias de até 45 metros. No entanto, os tubarões não são imediatamente amigáveis com os sarruagens, e as duas espécies ocasionalmente se atacam. Entretanto, se um sarruagem não tiver intenções hostis imediatas em relação a um tubarão, o diabo do mar terá uma chance de fazer amizade com ele. Dito isso, um sarruagem não pode fazer amizade com tubarões já hostis, ou tubarões sob o controle de outro sarruagem. Sua habilidade inata só funciona em tubarões normais com inteligência animal. A linguagem sarruagem consiste em batidas, tiques e assobios, gerados por um órgão dentro de seus crânios. Muitos sons deste dialeto são agudos demais para os humanos ouvirem. Assim, embora a maioria dos habitantes da superfície possa reconhecer a língua sarruagem como fala, quando a ouvem, eles possuem habilidades auditivas insuficientes para realmente compreendê-la. A língua sarruagem transporta-se bem debaixo d'água, permitindo comunicações complexas a distâncias consideráveis. Eles podem trocar informações a enormes distâncias por meio de uma vocalização comunitária, conhecida como canção profunda. Criar uma música profunda requer uma preparação considerável e deixa os participantes temporariamente exaustos. Eles raramente a utilizam, exceto quando têm certeza de sua própria segurança durante todo o processo. Devido aos seus limites, a canção profunda se revela inadequada como meio de espalhar um alarme. Os sarruagens geralmente enviam nadadores para realizar essa tarefa. Uma vez iniciada, no entanto, a canção profunda pode alcançar quilômetros, permitindo comunicações rápidas entre comunidades amplamente dispersas. Assim, a canção profunda é um meio ideal para espalhar notícias de uma vitória ou convocar os diabos do mar para ataques ou guerra. O canto profundo requer os esforços combinados de pelo menos uma sacerdotisa sarruagem e um nobre sarruagem de status de barão ou superior, além de um coro de sarruagens menores. Depois de descansar, pelo menos meio-dia, eles se reúnem e começam uma canção assustadora, que ressoa nas profundezas, carregando qualquer mensagem que os cantores queiram enviar. Os cantores decidem que tipos de criaturas entrarão em contato através da canção profunda. Somente essas criaturas podem compreender a mensagem contida na canção. Outras criaturas simplesmente notam a música como um murmúrio perturbador de origem não identificável. Criaturas familiarizadas com o seu dialeto podem identificar o murmúrio por aquilo que ele é, mas não conseguem discernir sua mensagem. Para se preparar para a canção profunda, todos os cantores devem descansar por pelo menos 12 horas, podendo se envolver apenas com atividades leves, como conversar, mas não podem viajar longas distâncias, lutar ou usar magia. Após o período de descanso, eles devem concordar com uma mensagem, chegar a um acordo.
Essa mensagem, geralmente ditada pelo nobre mais antigo do grupo, é então realizada. Uma vez iniciada, a sacerdotisa e o nobre dirigente determinam o raio da canção profunda. Os cantores devem cantar a sua mensagem 9 vezes para criar o efeito e, após o término da música, cada cantor deve descansar 1 hora para cada hora cantando, ou no mínimo 1 hora em qualquer caso. Uma vez iniciada uma canção profunda, os cantores não podem mudar sua mensagem, exceto parando e preparando outra canção profunda. O tempo gasto na recuperação de uma canção não conta para os preparativos para a próxima. Embora poderosos, os sarruagens dificilmente podem reivindicar invencibilidade. Um esforço determinado e sabiamente concebido pode derrotá-los, mesmo em seu lar submarino. Os inimigos que entendem as fraquezas dos sarruagens podem esperar prevalecer, desde que tenham uma força armada razoável e um mínimo de boa sorte. A luz brilhante prejudica os olhos dos sarruagens, e as criaturas nunca se expõem voluntariamente à luz solar total. Costumam passar as horas do dia pelo menos 30 metros abaixo da superfície do mar, onde encontram conforto na escuridão. Eles acham a água doce desagradável e a evitam quando podem. Simplesmente jogar um balde de água da chuva em um sarruagem não tem efeito real, a não ser deixar a criatura com raiva. O efeito é semelhante ao que se poderia esperar de um humano subitamente encharcado com um balde de água suja em um dia quente. Ainda assim, eles geralmente evitam a água doce quando podem. Os diabos do mar se tornam muito menos formidáveis quando deixam seu lar no oceano. Eles perdem a considerável capacidade de detectar inimigos invisíveis a curtas distâncias e ficam expostos a ataques de fogo potencialmente devastadores. Além disso, eles não podem ficar fora da água indefinidamente, e suas incursões na superfície geralmente permanecem limitadas ao período de uma única noite. Vários fatores contribuem para essas limitações, mas o principal deles é a falta de pulmões dos sarruagens, e sua adaptação geral à vida subaquática. As guelras podem extrair oxigênio da água, mas apenas enquanto permanecem úmidas. Inevitavelmente, as guelras secam fora da água, os forçando a retornar ao mar. Mesmo quando um sarruagem consegue manter suas guelras molhadas, a maioria carrega bexigas de água em viagens terrestres apenas para esse propósito. Na verdade, eles estão acostumados à flutuabilidade extra fornecida pelo mar também. Embora tenha força natural mais que suficiente para sustentar seu corpo, o esforço incomum eventualmente esgota a criatura. Parece certo que nenhum evento mágico deu origem a eles. Pelo menos os sábios não identificaram claramente tal evento. Nenhum poder reivindica o título de criador dos sarruagens, e eles mesmos não reconhecem nenhum. Embora seu deus voraz, Secolá, tenha claramente desempenhado um papel em garantir sua propagação para mundos em todo o plano material primordial. Se os sarruagens não têm origem mágica, devem, portanto, ser um produto de mudança e adaptação biológica gradual. Seria um erro pensar neles como brutos incultos, que levam vidas simples. Na verdade, esse preconceito raramente se aplica a qualquer espécie inteligente. Os sarruagens vivem de acordo com um código de comportamento ritualizado desenvolvido ao longo dos milênios. Para eles, as complexidades do código são óbvias e não precisam de justificativa ou explicação. Infelizmente, a crença de que a sobrevivência deles depende da erradicação implacável de qualquer coisa que não seja sarruagem continua a ser uma parte essencial do código. O melhor que um habitante da superfície pode esperar conseguir através da negociação com os diabos do mar é uma trégua incômoda e temporária. Um humanoide da superfície pelo menos considera levar uma mensagem de seus captores a seus superiores. O mesmo não acontece com os sarruagens, que, sendo inescrupulosamente cruéis com seus prisioneiros, esperam o mesmo dos seus captores. Observa-se também o orgulho da criatura pela sua própria espécie, e o seu desdém pelos seus captores, embora este desdém possa ser algo fingido. Os sarruagens invariavelmente parecem fleumáticos quando pegos em desvantagem, mas sua calma exterior esconde uma natureza muito mais colérica.
Na verdade, eles em seu próprio elemento se mostram agressivos, confiantes e astutos. O impulso pela conformidade produz uma raça de indivíduos com pontos de vista surpreendentemente semelhantes. Pergunte a qualquer sarruagem quais verdades são mais importantes e você provavelmente obterá a seguinte lista de aforismos, em ordem decrescente de importância. 1. Autossuficiência e obediência são as maiores qualidades. Os sarruagens não apenas acreditam na primazia dessas duas virtudes, mas também acreditam possuir mais autossuficiência e obediência do que qualquer outra criatura viva. Eles também pensam que são a maior raça mortal na história da criação, embora provavelmente não dirão isso porque é evidente e óbvio para eles. Sarruagens não costumam verbalizar coisas evidentes e óbvias. Eles esperam que o outro sarruagem já a saiba e não se importam com o que as outras raças acham sobre coisas relacionadas a eles. 2. Há um lugar para todos e todos devem permanecer em seus lugares. O observador casual pode concluir que os sarruagens têm uma sociedade essencialmente sem lei, na qual os indivíduos mais poderosos governam caprichosamente e estritamente para seu próprio benefício. A verdade está na direção oposta. Um sarruagem se considera uma parte dispensável do grupo, inferior à sua raça como um todo, mas superior ao resto do cosmos, em virtude de ser membro do grupo. Esta visão pode parecer contrária a respeito dos sarruagens pela autossuficiência previamente citada, mas as duas estão intimamente interligadas, embora o sarruagem não perceba a contradição. Um sarruagem individual deve cuidar de si mesmo para evitar arrastar todo o grupo. É importante lembrar que eles se orgulham de sua capacidade de sobreviver como raça com um mínimo de ajuda externa. O senso de ordem dos diabos do mar também se estende ao cosmos mais amplo. Em termos gerais, eles enquadram os seres vivos em 3 grandes categorias: sarruagem, inimigo e alimento. A reação de um sarruagem a outro ser depende de sua classificação. Eles protegem e confiam em outros sarruagens, lutam contra seus inimigos e comem comida. Ou seja, os seres vivos são classificados nestas 3 categorias: sarruagem, inimigo e comida. Eles aplicam essas classificações sem reservas, e têm pouco espaço nas suas comunidades para criaturas que diferem fisicamente deles. Daí a sua aversão racista e xenófoba. Simplificando, se uma criatura não é comida ou inimiga, então deve ser sarruagem. 3. Sucesso é igual a virtude. Essa crença está subjacente à confiança dos sarruagens nos duelos para resolver discussões. No entanto, vai além da aceitação cultural do bullying e se estende a tudo o que os sarruagens fazem. Por exemplo, esta crença justifica a prática sarruagem de invadir a superfície. Se o ataque for bem sucedido e proporcionar pilhagem à comunidade, os sarruagens consideram isso um ato virtuoso. Por outro lado, uma operação mal sucedida não impugna de forma alguma a prática da operação. O ditado "sucesso ser igual a virtude" pode parecer em desacordo com o senso de lugar do sarruagem na ordem social. O observador cético pode muito bem perguntar como um deles poderia desafiar um superior quando também acredita que deveria permanecer em seu lugar. A resposta, em resumo, é que cabe a toda sarruagem desafiar os superiores, que se mostram inadequados, e os pares que se comportam de maneira inadequada. Claro, sempre dentro da perspectiva de sua cultura. É claro que estes desafios devem prosseguir de acordo com um formato muito rigoroso. Eles não acreditam que os fins justifiquem os meios, pelo menos não quando se trata de negociações com outros sarruagens. 4. Somente os inadequados fracassam. Se o sucesso é igual à virtude, é lógico que para o sarruagem os mal-sucedidos carecem dessa virtude. Na sociedade deles, esses 2 conceitos não se refletem com tanta exatidão. Por exemplo, um líder sarruagem que ordena um ataque que fracassa sofre algum constrangimento, mas menos do que os guerreiros envolvidos no ataque.
Ao planear futuras incursões, todas as partes interessadas trabalham para remediar qualquer inadequação que tenha causado o fracasso inicial. Se este mesmo líder ordenasse uma série de ataques desastrosos, os seus subordinados poderiam optar por depô-lo através de um desafio legítimo. Caso o desafio falhe, a comunidade concluirá que o desafiante é inadequado para a tarefa. Da mesma forma, os sarruagens acreditam que existem em meio à abundância. Na opinião deles, qualquer pessoa que tenha habilidade pode prosperar. Na sua cabeça, eles não acreditam que existam seres infelizes, apenas seres inadequados. Mas veremos mais adiante que isso é apenas uma repressão do sentimento de ser inferior. O sarruagem que fracassa comumente se sente inadequado quando capturado por seres inferiores. Ainda assim, consciente do seu próprio lugar no cosmos, mostra muita arrogância e determinação para não afundar ainda mais na ignomínia. 5. Carne é carne. Isso ressalta a praticidade implacável do sarruagem. Um sarruagem faminto come tudo que consegue, e não consegue compreender os melindres humanos e humanoides quando se trata de comida. Embora o canibalismo sarruagem indique falta de sentimentalismo, ele surge, em última análise, do senso de ordem categórica. Lembram-se? Sarruagem, inimigo e comida. Em sua mentalidade, quando um companheiro morre, ele deixa de ser sarruagem e se torna comida. O ditado também ilustra um aspecto de sua cultura que poucos moradores da superfície sequer suspeitam, uma insistência absoluta na partilha de alimentos. Quando os sarruagens caçam, o que acontece com frequência, todos os envolvidos recebem uma parte da matança. Pode ser necessário o esforço conjunto de uma dúzia de adultos para capturar um animal grande, como uma baleia ou uma lula gigante. Disponibilizar porções iguais não só garante que todos tenham o suficiente para comer, mas também reforça o poder do grupo sobre o indivíduo. A partilha de alimentos também garante a sobrevivência de aldeias, vilas e cidades, onde caçadores de longa distância entregam regularmente as suas capturas. Mesmo no oceano, a caça intensiva na vizinhança imediata de um assentamento esgotaria rapidamente os recursos locais e forçaria o grupo a abandonar o local. Apesar do seu orgulho, um sarruagem nunca recusa uma oferta de comida de outro sarruagem. A partilha de alimentos indica uma vitória para toda a comunidade, sempre. Tais presentes também exigem presentes recíprocos no futuro. Carne é carne, seja oferecida por um superior ou por um subordinado. 6. A verdade é o que o sarruagem lembra. Esta afirmação esotérica geralmente deixa os habitantes da superfície confusos. O ditado revela como os sarruagens decidem arbitrariamente o que é factual e o que não é. Como criaturas com mentes ágeis e sentidos aguçados, eles permanecem confiantes nas suas próprias capacidades de interpretar a realidade. O que é mais real para os sarruagens é o que eles podem ver, ouvir, cheirar, sentir, saborear ou tocar. O sarruagem dá menos crédito ao especulativo ou ao abstrato. Mas isso não quer dizer que eles não acreditem em coisas invisíveis aos seus sentidos. Sua memória é poderosa, e um diabo do mar individual sabe que o que ele lembra de ter sentido era real. Por extensão, ele também sabe que aquilo que seus vizinhos lembram de ter sentido também deve ser real. Um ser humano cético, ao ouvir um relato detalhado de um evento remoto, pode perguntar se o orador estava presente porque acredita que a experiência real é a verdadeira medida de precisão. Já um sarruagem cético, por outro lado, apenas pergunta se um sarruagem estava presente. Além disso, os sarruagens não desprezam o pensamento intuitivo. Se um ancião pensa que elfos do mar ou outras presas vivem em uma determinada área, a maioria dos sarruagens concorda prontamente que a especulação pode ser verdadeira, embora eles não acreditem nisso até que um sarruagem realmente reconheça o local. A confiança dos sarruagens em sua própria memória racial os leva a considerar quase qualquer memória como uma realidade.
Em geral, eles não encontram distinção entre mito, lenda e realidade. Afinal, um mito ou lenda é uma memória repetida continuamente. Exceto refutações baseadas em seus próprios sentidos, os sarruagens consideram seus próprios mitos como verdades literais, uma vez testemunhadas por sarruagens vivos. Esta confiança, contudo, não os torna particularmente vulneráveis a delírios em massa. Caso um sarruagem tenha uma experiência bizarra, seus companheiros tenderão a aceitar suas percepções como genuínas. Contudo, se os detalhes contradizem as suas próprias experiências, eles reservam o julgamento até que possam obter mais informações. Com tudo isso que foi dito, seria incorreto concluir que falta emoção aos diabos do mar. Os sarruagens podem sentir raiva, medo, felicidade, amor, ódio, nojo e tristeza, assim como os humanos e os demais humanoides. No entanto, eles simplesmente direcionam essas emoções para fins diferentes e definem seus valores relativos de maneira diferente também. Eles também exibem um controle maior sobre as manifestações externas de suas emoções, e isto é uma função de sua atividade cerebral intensa. Eles não deixam necessariamente transparecer o que estão sentindo, até evitam isso. Eles são mestres em controlar a raiva. Por exemplo, o jovem aprende rapidamente a conter qualquer sentimento de raiva que envolva seus colegas. Eles permitem que sua raiva se dissipe ou a internalizam, vão juntando, construindo um ressentimento duradouro que lhes dará uma coragem durante um desafio formal, para, em um momento específico, descarregar toda a sua raiva e fúria. Por outro lado, o seu desprezo cuidadosamente cultivado pelos seus inimigos os leva a libertar a sua raiva na batalha contra os mesmos. Eles desprezam os covardes e mantêm seus próprios medos sob rédea curta. No entanto, em situações perigosas, os seus medos reprimidos podem dominá-los sim, como evidenciado pela sua suscetibilidade ao frenesi de sangue. O medo induzido magicamente, no entanto, faz com que o sarruagem fuja em vez de entrar em frenesi, o que sugere que o medo de um sarruagem deve ter algum tempo para crescer, antes que o frenesi ocorra. Normalmente, não pensamos nos diabos do mar como criaturas felizes. Dito isso, eles podem sentir sim, contentamento e prazer, especialmente depois de uma caçada ou de outro empreendimento bem-sucedido. Para um sarruagem, a felicidade é uma mudança temporária de humor, não um estado de espírito permanente. O amor sarruagem, por exemplo, é ferozmente forte, mas eles não o direcionam para nenhum indivíduo específico, e sim para a sua espécie como um todo. A capacidade de ódio dos diabos do mar é lendária, embora eles geralmente a reservem para os rivais antes de um desafio, seus inimigos, especialmente os elfos do mar. A tristeza também tem um lugar na mente sarruagem, embora pessoas de fora nunca a percebam. Por exemplo, os sarruagem refletem sobre seus fracassos, quando sofrem algum tipo de revés, se retirando por um tempo, evitando seus pares, até que consigam arquitetar algum tipo de sucesso para restaurar sua posição. Eles desenvolveram uma sociedade altamente estruturada, mas surpreendentemente flexível, voltada para a manutenção de uma raça forte. A unidade social básica deles é a aldeia, que geralmente contém de 70 a 80 fêmeas reprodutoras junto com seus ovos e filhotes. Cerca de 5 vezes mais machos adultos moram na aldeia, mas apenas 50 permanecem nela ao mesmo tempo. O restante percorre o território circundante em busca de comida. A maioria das aldeias também contém um pequeno grupo de sacerdotisas, geralmente de 2 a 5. Além disso, cada aldeia possui um aristocrata, ou vários, que detém todo o poder político. Cada sarruagem que mora na aldeia trabalha para apoiar a comunidade. As fêmeas se preocupam principalmente em cuidar dos ovos e criar os filhotes. Os machos funcionam como caçadores, coletores e guardas, e cada aldeia também mantém vários tubarões domesticados. Sarruagens são oligárquicos. Um grupo de elite de machos mais velhos dirige as atividades dos plebeus. Um barão e seus 9 poderosos guarda-costas supervisionam cada aldeia.
As fêmeas permanecem sob a autoridade direta do barão, mas os machos se dividem em bandos de cerca de 50 guerreiros, cada um sob o comando de um chefe. Um bando atua como guarnição militar da aldeia, e os bandos restantes caçam e exploram o território do barão, uma área de cerca de 80 quilômetros de diâmetro. Como apenas um bando reside numa aldeia num determinado momento, muitos aventureiros subestimam seriamente os números dos sarruagens. Pode-se encontrar uma aldeia com apenas 50 guerreiros, mas, no entanto, 5 ou 6 vezes esse número de guerreiros podem estar à espreita, um dia de natação do assentamento no máximo. Os príncipes sarruagens governam uma área que consiste em cerca de 20 aldeias. Esses príncipes vivem em cidades com o dobro do tamanho de uma típica aldeia sarruagem, e essas cidades geralmente contêm vários tubarões, geralmente cerca de 12, que ajudam a proteger a área. Além disso, cada príncipe tem 9 guardas-costas poderosos, bem como uma suma sacerdotisa e 4 assistentes para servi-lo. Todos os príncipes de uma área se reportam a um único rei, e um rei sarruagem ocupa uma cidade com cerca de 6.000 habitantes, incluindo a suma sacerdotisa do reino e seus assistentes, numerosos guardas, artesãos variados e concubinas. Observa-se que os reis nunca têm mais de 9 príncipes sob seu comando. Um reino sarruagem geralmente cobre uma costa marítima inteira, com vilas e cidades separadas por pelo menos 160 quilômetros. A cidade real está sob águas profundas, em algum lugar remoto, bem escondida. O dever de cada bando muda a cada 2 meses, de acordo com os ditames do príncipe ou barão local. Por exemplo, um barão pode enviar os 50 sarruagens atualmente em serviço de guarnição para patrulhar a área circundante, enquanto chama de volta um bando de caça e os coloca em serviço de guarnição. A cada 2 anos, todos os barões e príncipes locais se reúnem para trocar bandos e fêmeas. A elite, ou seja, barões, chefes, guardas, tenentes e sacerdotisas, retornam às suas comunidades de origem. Os governantes, no entanto, transferem cerca de metade dos plebeus para novas aldeias. Esta mistura contínua evita que bandos individuais formem identidades separadas e reforça a dedicação dos sarruagens à sua raça como um todo. Também garante um nível de conformidade racial desconhecido na superfície. Ao contrário dos moradores da superfície, que muitas vezes se sentem deslocados quando se mudam para uma nova casa, os sarruagens se adaptam a essas mudanças de cenário muito rapidamente. Uma aldeia muito parecida com a outra, pelo menos em aspectos que eles consideram significativos. Essa mistura também garante que aqueles com mais de 15 ou 20 anos tenham conhecido quase todos os seus pares existentes em todo o reino. Dada a memória superior deles, a maioria dos adultos consegue recordar vários detalhes importantes sobre seus conhecidos. Isto torna difícil, inclusive, a infiltração em qualquer aldeia sarruagem, já que os infiltrados muitas vezes se revelam quando solicitados a relembrar algum detalhe sobre um sarruagem de um assentamento distante. Entre eles, o poder puro e físico determina a posição. À medida que o macho envelhece e acumula mais força física, ele se torna elegível para avançar para uma posição mais elevada na hierarquia. Mas este avanço não pode ocorrer a menos que as circunstâncias criem uma vaga. As relações entre as fileiras permanecem essencialmente feudais, e a elite faz justiça e recebe tributos de seus subordinados. Da mesma forma, os nobres obtêm o poder militar das fileiras dos seus subordinados e muitas vezes exercem esse poder contra inimigos demasiado poderosos para os seus subordinados enfrentarem sozinhos. Um sarruagem se submete a todos os outros sarruagens de posição superior, em quase todos os assuntos. Eles, no entanto, não toleram matanças indiscriminadas entre si, e sendo assim, os plebeus não precisam temer execuções sumárias, desde que se comportem bem. Da mesma forma, um sarruagem pode esperar deferência de todos os sarruagens de posição inferior. O de classificação mais alta recebe a primeira escolha de comida, tesouro e, geralmente, companheiros. Os filhotes constituem o escalão mais baixo da sociedade, pois possuem
menos força. Depois de literalmente abrir o caminho para fora do berçário, eles rapidamente aprendem a obedecer aos mais velhos. Fêmeas reprodutoras, aspirantes a sacerdotisas e machos jovens, com 30 anos ou menos, formam a próxima e maior camada social. A maioria nunca avança além dessa classificação. A biologia restringe as fêmeas reprodutoras, pois elas nunca crescem o suficiente para desafiar seus superiores. A maioria dos machos, por outro lado, ou morrem antes dos 30 anos, ou perecem enquanto lutam para abrir caminho através dos níveis mais baixos da hierarquia. As sacerdotisas representam uma hierarquia separada paralela à masculina. Elas estão acima dos plebeus, mais abaixo dos tenentes e guardas baroniais. Sacerdotisas sênior, como exceção, superam todos em suas aldeias, exceto os barões, é claro. Oficialmente, elas atuam como conselheiras da nobreza e como conselheiras espirituais e protetoras das comunidades. Na prática, seu status superior lhes dá uma influência política considerável. Por exemplo, uma sacerdotisa pode decidir que é hora de reconstruir o santuário local para secolar. Se o barão discordar, a sacerdotisa pode ordenar que os plebeus da aldeia cumpram suas ordens, afinal, ela é um poder superior a eles, contornando assim o poder do barão. Mas ações como essa, no entanto, ocasionalmente levam os nobres a remover as sacerdotisas que ficaram, segundo eles, grandes demais para suas barbatanas. Na maioria dos casos, um sarruagem deve procurar outro de posição superior e derrotá-lo em um duelo até a morte. Não é possível pular uma etapa da hierarquia. Isto é, um guerreiro comum não pode desafiar o barão da aldeia. Ele deve desafiar um tenente, ou guarda baronial, por sua posição. Da mesma forma, a hierarquia masculina e a feminina sacerdotal permanecem completamente separadas. A sacerdotisa sênior não pode desafiar seu barão, apenas sua suma sacerdotisa. Os duelos nem sempre são necessários para o avanço. Uma posição na hierarquia pode já existir através do avanço de um sarruagem de posição superior ou morte de um sarruagem dessa mesma, seja acidental ou relacionada com a guerra, ou através da expansão. Por exemplo, se a população estiver crescendo, o barão local pode permitir que um de seus tenentes forme um novo bando, elevando automaticamente o sortudo sarruagem a chefe. Isso não acontece com muita frequência, pois cria um futuro rival para o barão. A formação de uma nova entidade política requer sempre o consentimento do nível seguinte da cadeia de comando. Apenas um príncipe pode autorizar a formação de uma nova aldeia. Uma vez que um sarruagem atinja a idade e o poder necessários para avançar um degrau na hierarquia, ele tem a obrigação de buscar o avanço através de um desafio. Não há outro modo. Não fazer isso é considerado um sinal de covardia e, em última análise, leva ao banimento ou execução do tímido Diabo do Mar. Os desafios entre guerreiros comuns, tenentes ou guardas baroniais ocorrem com mais frequência, já que todo macho que completa 30 anos busca avançar para esse nível. Os chefes e barões astutos muitas vezes conseguem deixar que seus tenentes e guardas mais antigos suportem o peso de tais desafios, atrasando assim futuros desafios às suas próprias posições. O status do sarruagem individual dentro da mesma categoria varia pouco. No entanto, eles respeitam duas coisas: idade e realizações. Os juniores geralmente se submetem aos mais velhos em assuntos triviais. Caçadores e guerreiros bem-sucedidos, cantores habilidosos e contadores de histórias eficazes, todos desfrutam de certa aclamação entre seus pares. O valor de uma reputação, no entanto, pode diminuir repentinamente quando um plebeu se muda para um novo bando ou para uma nova aldeia, onde os novos pares do sarruagem ainda não testemunharam sua habilidade. Lembre-se, as memórias deles são longas, mas a experiência direta conta mais. A acumulação de riqueza é um caminho mais seguro para um estatuto elevado. Todos os sarruagens colecionam pérolas e corais, que transformam em joias.
Eles valorizam as joias não apenas por sua beleza, mas também pelo esforço e perspicácia necessários para obtê-las. Quanto mais adornado um sarruagem se torna, maior é seu status. Os nobres exigem um tributo constante de riqueza material de seus súditos, embora a maior parte disso passe pela cadeia de comando para o rei ou para as sacerdotisas. O primeiro acumula a riqueza ou a redistribui entre seus súditos mais leais e úteis. As sacerdotisas, no entanto, sacrificam a maior parte do tesouro para secolar, e às vezes recorrem aos tesouros de seus nobres para manter esse ritual. A divindade secolar é um diabo poderoso dos 9 infernos de Baator, adorada pela raça sarruagem. Seu animal sagrado é o tubarão, e seu símbolo é um tubarão branco ou uma barbatana dorsal saindo da água. Ele representa a força indiferente e a brutalidade, como também é um deus da fertilidade. Seu reino, Cheirushk, está localizado na Estígia, o quinto dos 9 infernos. Os peticionários sarruagem, em Cheirushk, cercam Sekolah em formações geométricas perfeitas, e qualquer um que saia da linha é comido. Sekolah é uma fera astuta e maligna, e é conhecido por vir à tona para conversar e devorar embaixadores Batezu. Ele periodicamente envia seus avatares para caçar no plano material primordial também, e existe a possibilidade de que qualquer sarruagem que veja o avatar correndo pela água sucumba ao espanto e se junte à caçada. Os sarruagens impressionados emitem gritos estrondosos que lembram o latido de cães de caça. O avatar e seu bando de caçadores procuram presas por dias, parando apenas quando atropelam alguma criatura poderosa. Enquanto isso, a matilha ataca tudo o que encontra. Qualquer evento significativo na vida de uma comunidade sarruagem requer um sacrifício a Sekolah. Esses eventos incluem a eclosão de ovos, grandes caçadas e ataques, desafios importantes e grandes combates de gladiadores. Os sacrifícios para esses eventos incluem filhotes imperfeitos, cativos e itens de riqueza. Os sarruagem alimentam os tubarões da comunidade com sacrifícios vivos e lançam bens materiais nas profundezas. Ao contrário de muitas raças que realizam sacrifícios para garantir o sucesso ou obter ajuda, eles geralmente fazem oferendas para demonstrar seu valor e provar sua consciência da presença de Sekolah. Além disso, as sacerdotisas podem simplesmente declarar a necessidade de um sacrifício, mesmo que nenhum grande evento tenha acontecido. Não está claro se elas estão respondendo a algum presságio ou se apenas desejam afirmar sua própria autoridade. O último é provavelmente o caso. Há muito tempo atrás, quando os oceanos estavam vazios de vida sapiente, Sekolah caçava os leviatãs primitivos das profundezas. Depois de uma caçada particularmente bem-sucedida, o deus cantou uma canção de vitória, uma melodia assustadora que ecoou nas profundezas do oceano. Pela primeira vez, vozes lhe responderam, soando no vazio do abismo aquático. Intrigado, Sekolah continuou sua canção e lentamente uma grande concha surgiu na escuridão. A concha se abriu para revelar o primeiro sarruagem, que nadou ao redor daquele que os havia chamado, cantando em harmonia com a área triunfante de Sekolah. Os mitos afirmam que, usando um artefato poderoso, Sekolah há muito tempo forçou o príncipe demônio Demogorgon à servidão. Embora finalmente tenha se libertado, Demogorgon ainda é cauteloso em direcionar ataques contra seu odiado antigo mestre, ou contra os sarruagens que o adoram. Apesar de sua natureza cruel, os sarruagens não discutem entre si. Esta é uma característica importante para uma raça equipada com um armamento natural suficiente para infligir ferimentos fatais durante uma pequena briga. A maioria deles tem opiniões semelhantes sobre assuntos importantes. A vida no mar oferece amplas oportunidades de distanciamento entre indivíduos com pontos de vista seriamente conflitantes. Ainda assim, surgem discussões sobre coisas como a propriedade de ferramentas, armas e itens de status.
Pontos de etiqueta e a disponibilidade de companheiros também causam algum atrito em uma comunidade. Eles têm exatamente dois métodos para resolver argumentos: a arbitragem por um sarruagem de posição superior ou um desafio. Se o sarruagem contendores não conseguem chegar a um acordo e não desejam lutar, procuram um superior e explicam os seus respectivos casos. Observe que a recusa em ingressar em uma delegação que busca a arbitragem é motivo para contestação. Qualquer sarruagem de posição superior, a dos antagonistas, pode servir como árbitro. Eles não reconhecem pares com status superior como árbitros, mas tal par pode ajudar a resolver uma disputa antes que a arbitragem formal se torne necessária. O árbitro, ao ouvir as ambas partes da disputa, toma uma decisão imediata. A maioria dos julgamentos resolve a questão em favor de um lado ou de outro. No entanto, o árbitro pode exigir que os rivais enfrentem um desafio. Além disso, se o árbitro for um barão ou superior, ele poderá ordenar a execução ou banimento de um ou de ambos os oponentes, especialmente se as partes prejudicadas forem plebeus. A arbitragem ocorre mais frequentemente entre machos adultos jovens e fêmeas mais velhas, uma vez que as suas posições quase iguais não permitem uma resolução fácil dos argumentos. Até mesmo os implacáveis sarruagens percebem a loucura de permitir que machos jovens matem fêmeas reprodutoras em combate. A arbitragem também se torna necessária se nenhum dos oponentes, em uma disputa, puder obter vantagem em um desafio não letal. Eles preferem desafiar seus adversários sarruagem como uma forma de resolver qualquer disputa, pois um desafio bem-sucedido prova inegavelmente a virtude do vencedor, e as regras que regem os desafios são poucas. Todo sarruagem tem o direito de desafiar qualquer outro. No entanto, a diferença relativa na hierarquia impede certos tipos de desafio, como dito previamente. Por exemplo, um guerreiro pode acusar seu rei de covardia e desafiá-lo. Se o guerreiro vencer, sua acusação deverá ser verdadeira. No entanto, esse mesmo guerreiro não pode desafiar o rei pelo seu trono, porque está claro que um guerreiro não está apto para governar. Embora um rei que sofra derrota nas mãos de um guerreiro receberá rapidamente um desafio de seu rival mais próximo, que possivelmente será aquele que tomará o seu lugar. O sarruagem deve lutar perante toda a comunidade. Eles proíbem duelos privados, pois tais conflitos privam a comunidade de grande entretenimento e deixam margem para dúvidas sobre a validade da batalha. Além disso, um sarruagem não pode se retirar ou recusar um desafio uma vez emitido. Antes de iniciar o desafio real, ambos os lados recitam as suas respectivas queixas em benefício da comunidade. No momento em que um conflito atinge o estágio de desafio, a maioria dos sarruagens estará bem ciente dos detalhes. Desafios que envolvem sarruagem de posições iguais não precisam ser letais. Na verdade, a contestação pode assumir qualquer forma acordada pelos oponentes ou designada pelo árbitro. Tais desafios podem incluir uma competição de caça, para ver qual oponente consegue capturar a maior presa no menor tempo, uma corrida através de um labirinto subaquático ou qualquer outro feito de habilidade. Em casos raros, um sarruagem pode optar por fugir de sua comunidade. Normalmente, ele muda de ideia enquanto espera para resolver um desafio. Mas, raramente, um deles pode sentir que não mais ajuda no sustento de sua comunidade, devido a um ferimento ou doença, por exemplo. Em ambos os casos, o sarruagem deixa permanentemente seu território natal e, quando a comunidade percebe sua ausência, eles rapidamente declaram o indivíduo um pária e prometem matá-lo caso retorne. Em alguns casos, um grupo de caça pode perseguir o proscrito, especialmente se tiver recusado um desafio ou cometido uma ofensa. Se capturados, os sarruagens torturam o fugitivo até a morte e descartam o corpo, o declarando impróprio para o consumo. Os Malente fogem muitas vezes das suas comunidades quando entram nas últimas décadas de suas vidas. Em alguns casos,
Os excluídos formam as suas próprias comunidades independentes, as quais os sarruagens tradicionais, que as consideram blasfemas, procuram ativamente e fazem o máximo para destruí-las.